Boa noite, meus irmãos. Eu sou o presbítero Daniel, presbítero da Igreja Cristã Evangélica no Jardim Cruzeiro do Sul, aqui em São José dos Campos. Temos também a nossa congregação no Jardim Imperial. E convido aos irmãos a meditar nesta noite. No livro de Filemon, nós vamos ler a palavra do Senhor. Filemon, do versículo 1 ao versículo 25, que o Senhor possa, desde já, falar ao nosso coração, receber este culto, os louvores que aqui serão entoados, que tudo seja feito para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Convido os irmãos a fecharem os seus olhos, a baixarem as suas cabeças, para que possamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Pai, por esta noite, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela Tua igreja, ó Pai, que se reúne, ó Pai, nas casas, ó Pai, na casa de cada um. Cada irmão, ó Pai, está na sua casa nesse momento, ó Pai, mas nós estamos no mesmo intuito, no mesmo espírito, ó Pai, de adorar o nome do Senhor, de louvar o nome do Senhor, de receber a palavra do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai, nesta noite, através da Tua santa e bendita palavra, ó Pai. Que, desde já, ó Pai, o Senhor possa estar preparando os nossos ouvidos, os nossos corações, a nossa mente, ó Pai, para receber a palavra do Senhor, ó Pai. Abençoe, ó Pai, a vida do pastor Lucas, ó Pai, de toda a sua família, ó Pai, que está nesse período de férias, de descanso, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai. Que o Senhor possa estar com a família do Teu servo, ó Pai, nesse momento de descanso, ó Pai. Abençoe também, ó Pai, a cada irmão, a cada irmã, ó Pai, que está conosco, ó Pai, conectado nesta live, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações, ó Pai. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Gostaria, nesse momento, de passar para o momento de cântico. Logo após o cântico, nós daremos início à meditação no livro de Filemon. Nós passaremos as duas próximas quartas-feiras, essa hoje e a próxima quarta-feira, estudando o livro de Filemon com o tema Características do Perdão. Características daquele que perdoa e características daquele que recebe o perdão. Vamos, então, passar para um momento de louvor.
meus irmãos, estamos de volta e vamos meditar então na palavra do Senhor. Dos irmãos que chegaram agora, para que abram as suas Bíblias, no livro de Filemão, nós faremos a leitura do livro de Filemão inteiro, versículo 1 ao versículo 25. Nós estudaremos um pouco as características do perdão. Nós veremos nas duas próximas quartas-feiras, hoje e na próxima quarta-feira, aquele que perdoa e aquele que pede o perdão. Então, vamos meditar, então, um pouco. Filemão, do versículo 1 ao versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar, em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu conhecimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei. Para te não alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, essa carta de Filemão, ela faz parte de um grupo de cartas conhecida como cartas da prisão, assim como Filipenses, Colossenses e Efésios. Essas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo entre o ano de 56 e 61 depois de Cristo. E dessas 4 cartas, a carta de Filemão é a carta mais pessoal dentre essas 4 cartas, né? As outras cartas, nós podemos ver, se estudarmos, que tem bastante assuntos doutrinários, exortativos, preventivos, mas a carta de Filemão, ela é uma carta muito pessoal, com o intuito de solicitar, uma carta que o apóstolo Paulo enviou
juntamente com Onésimo, a Filemon, solicitar um pedido de perdão. Pedido de perdão de quem? Do próprio Onésimo, Onésimo, ele era escravo de Filemon. Naquela época era comum com que as famílias, alguns homens, tivessem escravos. Onésimo, ele foi escravo de Filemon, e Onésimo, nesse período que ele foi escravo de Filemon, ele era escravo de Filemon, ele fugiu. Ele fugiu do seu senhor, no caso de Filemon. E ele foi para Roma, com o intuito de se esconder no meio do povo, né? Para justamente não ser achado. Ele foi no centro, da onde tinha o maior número de pessoas daquela época, em Roma, e ele foi com o intuito de se esconder. E ele conheceu Paulo. O apóstolo Paulo estava preso numa prisão domiciliar em Roma, e muitos homens o serviam. E Onésimo conheceu Paulo. Paulo pregou o evangelho a Onésimo, e Onésimo se converteu. Onésimo se converteu ao Senhor Jesus. E Onésimo passou a servir, a estar com Paulo, a servir Paulo, a ajudar Paulo enquanto Paulo estava preso, por um período de tempo. Paulo, então, sabendo que Onésimo era escravo de Filemon, e Paulo, por sua vez, ele já conhecia Filemon, ele já sabia quem era Filemon. Então, o que Paulo fez? Paulo, ele enviou Onésimo de volta ao seu senhor, a Filemon, juntamente com a carta, juntamente com esta carta que nós acabamos de ler, que essa carta que na carta continha todas as informações do que acontecera com Onésimo, né? Contando que Onésimo se converteu, que Onésimo agora é um novo homem, e juntamente com Onésimo e a carta, Paulo solicitou que Filemon perdoasse Onésimo. Porém, Paulo deixa bem claro que aquilo que Filemon quisesse fazer em relação a Onésimo, aceitar os pedidos de perdão ou não, ficaria a critério do próprio Filemon. Por quê? Porque também naquela época, diante da lei, Filemon, como senhor de Onésimo, ele poderia castigar Onésimo, ele poderia castigar Onésimo do jeito que ele quisesse, até mesmo chegar até a matá-lo, porque um escravo fujão, quando ele é capturado novamente pelo seu senhor, ou ele voltava, ele poderia ser castigado ou até mesmo morto. Mas nós vamos ver, ao longo dessas 2 quartas-feiras, o que de fato aconteceu com Onésimo, né? Com Filemon e Onésimo. E hoje nós vamos ficar meditando até o versículo 8. Nós lemos o livro de Filemon inteiro, mas nós vamos ficar nos 8 primeiros versículos, porque nós vamos ver as características hoje daquele que perdoa, daquele que tem que liberar o perdão, não daquele que vai pedir o perdão. Hoje nós vamos ver algumas características daquele que perdoa, daquele que libera o perdão. E primeiro, e o mais importante de tudo, aquele que perdoa, aquele que tem essa primeira característica de liberar o perdão, a primeira e mais importante, a pessoa tem que ser cristã. Não há como entender o perdão, não há como liberar o perdão, se a pessoa de fato não entender o sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus, reconhecer que em Cristo nós fomos perdoados, em Cristo as nossas culpas foram perdoadas, os nossos pecados foram perdoados, e se de fato recebemos o Senhor Jesus, temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e nós somos cristãos, que é a primeira característica, por que não liberar perdão? Quem era Filemon? Quem era Filemon? Versículo 1, ele responde, Filemon, Paulo afirma aqui, Filemon também nosso cooperador. E a igreja se reunia
na casa de Filemão, ou seja, Filemão ele tinha essa primeira característica. Ele era cristão. Ele tinha, de fato, essa característica nele, esse caráter do Senhor. Ele era, de fato, cristão. Ele sabia, ele entendia o sacrifício do Senhor Jesus na vida dele. Tanto que a igreja era reunida na casa dele. Era reunida na casa dele e ele cedia a sua casa para que os irmãos pudessem se reunir para cultuar o Senhor naquela época. Então, a primeira característica que é a mais importante, porque todas as outras características que se faz presente na vida daquele que libera perdão, primeira e mais importante, é que, de fato, essa pessoa tem que ser cristã. Ela entende que o maior perdão já foi realizado, que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. A pessoa, quando entende o sacrifício de Cristo, ela tem esse caráter do Senhor, ela consegue liberar perdão. Então, são coisas, meus irmãos, que cabe a nós ficarmos pensando se nós passarmos por alguma situação onde nós temos que perdoar, onde nós temos que liberar o perdão. Será que, de fato, nós estamos prontos a liberar perdão? Será que, de fato, nós estamos preparados? Nós entendemos o que é liberar perdão? Ou nós apenas sabemos pedir perdão? Mas nós temos que aprender. Se nós somos, de fato, cristãos, assim como Filemão, que ele tinha essa característica, ele era um homem cristão, por isso ele tinha facilidade, ele tinha essa característica em perdoar. Meus irmãos, o interessante também, se pararmos para analisar, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Perdão, meus irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 12. A oração de Jesus, onde Jesus nos ensina a orar. Olha que interessante quando se fala a respeito do perdão. Apenas o versículo 12. Se atentem a uma coisa. Mateus 6, 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa palavra dívida, ela era comumente, usualmente, usada no hebraico, como significado de culpas, de pecados, ou seja, perdoe as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aqueles que nos afrontam, aqueles que fazem algo contra nós. E olha que interessante, essa oração foi ensinada pelo próprio Jesus a nós, aos seus discípulos, para que antes de mais nada, nós pedimos perdão ao Senhor da mesma forma que nós temos perdoado. Olha que interessante. Muitas vezes nós oramos, nós estamos pedindo apenas perdão, se nós dobramos nosso joelho, Senhor, nos perdoa. E quando nós temos a oportunidade, o dever de perdoar, não, mas aquele irmão pisou no meu dedinho, pisou no meu calo, não vou perdoar, não. Nós ficamos guardando mágoas, nós ficamos guardando ressentimento. Mas a palavra do Senhor é muito séria. Perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Será que, de fato, nós temos esse caráter, nós temos essa característica de um coração perdoador? Nós somos capazes de liberar perdão? Um pouco mais para frente, no capítulo 18, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Temos várias passagens a partir lá do versículo 10, da ovelha perdida, ou seja,
a pessoa se arrependeu, pediu perdão, o próprio contexto de como se tratar um irmão culpado, se esse irmão fez algo, pediu perdão, se arrependeu dos seus pecados, como nós devemos tratar. Aí Pedro pergunta para o Senhor quantas vezes nós devemos perdoar. Aí, como era de costume no povo, perdoar até 7 vezes. Aí Jesus fala, não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas o que eu quero atentar aos irmãos, do versículo 23 até o versículo 34, diz assim, Mateus 18, do 23 ao 34. Por isso, o reino do Senhor é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhes ao pé, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou-o na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste? Então não deverias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor entregou os verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um de seus irmãos. Nós sabemos que isso é uma parábola, é uma história, algo que acontecia no cotidiano ali do povo, que poderia ser usado para ilustrar algo que Jesus queria introduzir no meio, ensinar aos discípulos, que era a questão do perdão. Assim como aquele rei perdoou uma dívida altíssima do servo dele, aquele servo deveria aprender com aquele rei, aprender com a compaixão, com o perdão daquele rei, e assim como aquele rei perdoou aquela dívida altíssima, ele deveria perdoar também aquele conservo dele, que deveria uma quantia insignificante perto daquilo que ele devia ao seu senhor. Finaliza no versículo 35, e assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um de seus irmãos. Meus irmãos, eu meditando um pouco ao longo dos dias, ao longo da semana, sobre esse estudo, deixa bem claro que muito mais do que nós pedimos perdão, isso de fato nós temos que fazer, porque nós somos miseráveis pecadores, nós carecemos da graça do Senhor, mas nós temos que aprender que o caráter de Cristo vai muito mais do que apenas nós pedimos perdão, vai muito mais além disso. Nós temos que liberar perdão, nós temos que aprender a perdoar o nosso próximo, nós temos que aprender assim como Cristo fez na cruz do Calvário, entregando-se a si mesmo por nós, para que nós pudéssemos receber esse perdão, recebermos a vida eterna do Senhor, o maior presente que nós podemos receber nessa vida, mediante o perdão de Cristo, é realmente entendermos e andarmos conforme as Escrituras. Característica que nós temos que perdoar, característica que nós temos que aprender a sermos também perdoador. Hoje nós vamos focar muito em Filemão, as características de Filemão. Era um homem que perdoava, um homem que tinha essa característica de perdoar.
Não, na semana que vem nós veremos as características de Onésimo, aquele que perdoava, aquele que pedia perdão. Segunda característica, meus irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, segunda característica é que Filemão, ele era um homem que dava bom testemunho. Aquele que perdoa, aquele que consegue liberar perdão, ele dá bom testemunho. Então, guarde isso, meus irmãos, guarde isso. Filemão, ele era um homem que dava bom testemunho. Por isso que ele tinha essa facilidade em perdoar. Voltamos lá, vamos voltar lá para Filemão. Filemão, do versículo 4 ao versículo 6. Versículo 4 ao versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito de Filemão, um homem que dava bom testemunho. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, ou seja, lembrando-se de Filemão, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé. Paulo tinha ciência do amor e da fé de Filemão, ou seja, ele dava testemunho que Paulo estava ciente daquilo que Paulo afirmava, do amor e da fé, continuando, que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então, meus irmãos, aquele que perdoa, aquele que tem essa característica em perdoar, ele dá um bom testemunho. Assim como Filemão, onde o próprio apóstolo Paulo se lembrava sempre de Filemão nas suas orações, estava ciente que Filemão, que o amor de Filemão, que a fé de Filemão era eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Ou seja, Paulo estava lá encarcerado e sabia que Filemão ele dava um bom testemunho. Será que nós também estamos dando um bom testemunho acerca da vida cristã? Se nós não perdoamos, meus irmãos, se nós não temos essa característica de perdoar, de liberar perdão, nós não estamos dando um bom testemunho, porque imagina só, voltando até a oração que Cristo nos ensinou, perdoe nós estamos orando, nós estamos pedindo ao Senhor, perdoe as nossas dívidas, e tenta imaginar um bom testemunho, até assim, se nós não praticarmos de fato aquilo que a oração de Jesus nos ensina. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas se nós não perdoamos os nossos devedores, nós estamos fora da palavra do Senhor, fora daquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Que pedirmos perdão, sim, mas também liberarmos perdão. Como é que nós vamos dar um bom testemunho se quando nós temos que perdoar, não, eu não vou perdoar esse irmão, não, eu não vou perdoar o meu irmão, o meu parente, o meu pai, o meu primo, o meu tio, seja qual situação for. Se eu não perdoar, como é que eu posso ter a primeira característica, que quer ser cristão? O cristão, aquele que perdoa, ele é cristão e ele dá um bom testemunho. Meus irmãos, João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Deixa eu marcar Filemão aqui para mim não perder aqui depois. João, capítulo 13. Olha que interessante também, meus irmãos. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Jesus falando também. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus irmãos, versículo 35. Nisto conhecereis todos
Quem vai conhecer? Todos vão conhecer o quê? Se nós tivermos amor uns pelos outros, se nós amarmos uns aos outros, se de fato nós amarmos uns aos outros, nós também vamos liberar perdão. E nisto conhecereis é o testemunho. Quem vai conhecer? Todos aqueles que vão ver as suas ações, as suas atitudes, vão enxergar que você é alguém que ama o seu próximo, ou seja, que você perdoe o seu próximo, que você tem compaixão pelo próximo. As pessoas vão ver, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos. Ou seja, estaremos dando um bom testemunho acerca de Cristo. Nós poderemos desenvolver esse caráter de Cristo, que é o perdão, nós aprendermos a liberarmos perdão. Por isso que eu falei que a primeira é a mais importante. Se nós aprendermos, se nós de fato entendermos o que é ser cristão, nós vamos dar um bom testemunho. E isso nos leva à terceira característica daquele que perdoa. Aquele que perdoa. Aquele que perdoa é um homem ou é uma mulher que gera frutos. Aquele que perdoa é um homem ou uma mulher que gera frutos. Versículo 7, meus irmãos, de Filemão. Olha que interessante. Versículo 7 de Filemão. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Meus irmãos, o Filemão, ele gerava fruto. Olha o fruto que ele estava dando na vida dos irmãos. Os irmãos sentiam alegria e eram confortados com o amor de Filemão. Filemão, ele expressava, ele exalava amor, ele exalava alegria, ele exalava amor, ele exalava fé, e os irmãos ficavam alegres, os irmãos se sentiam confortados com todo aquele amor que Filemão tinha em prol dos irmãos, em prol da comunidade, em prol do corpo de Cristo. E olha que mais interessante, o coração dos santos, o coração daqueles que estavam passando por lutas, o coração dos irmãos, o coração daqueles que necessitavam de uma palavra de Filemão. O que acontecia com o coração daqueles que recebiam as palavras de Filemão? O coração daqueles que recebiam a palavra de Filemão eram reanimados. Diz lá o versículo 7, a parte B. Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ou seja, Filemão, ele gerava frutos na vida de outras pessoas, não só na própria vida dele, assim como nós vimos anteriormente, pelo fato dele dar um bom testemunho, gerar frutos no amor e na fé, mas ele gerava frutos na vida de outras pessoas, Aí fica fácil uma pessoa conseguir exalar perdão. Então, essas são características que nós temos que batalhar, nós temos que aprender, nós temos que desenvolver por sermos cristãos. Nós temos que, de fato, entendermos o sacrifício de Jesus. Assim passamos, de fato, a entender o que é ser cristão, dar um bom testemunho, realmente viver para que as outras pessoas vejam Cristo nas nossas vidas. E o terceiro, que nós possamos gerar frutos, não apenas nas nossas vidas, mas na vida dos outros irmãos. Ainda em Filemão, um pouco mais para frente, no versículo 20, Paulo já encerrando já a sua carta, um pouco antes de encerrar a sua carta, ele diz, né, que tudo aquilo que Onésimo fez, que Paulo pagaria, e aí ele fala que assim, ó, no versículo 20, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Que benefício? Paulo solicitou o perdão de Onésimo, né, nesta carta que nós lemos. Então, Paulo, ele já sabia, porque ele já conhecia Filemão. E olha que interessante. Reanima-me, mais uma vez, reanima-me o coração em Cristo. Porque ele sabia que isso daria ânimo para ele lá na cadeia. Paulo estava encarcerado. Daria ânimo para Paulo lá na cadeia. Paulo estava encarcerado ali, então ele ia mandar Onésimo embora para Filemão, já entendendo que, mesmo sabendo de todo aquilo que Filemão poderia fazer mediante a lei, que nós já vimos que Filemão tinha todos os direitos de castigar Onésimo,
mas pelo fato de Filemon ser cristão, de Filemon dar um bom testemunho, de Filemon gerar frutos, Paulo ele já sabia que a atitude que Filemon teria em relação a Onésimo seria uma atitude de perdão. E isso reanimaria muito mais o coração de Paulo, que estava encarcerado, e como consequência, ele até fala no versículo 21, certo, como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Ou seja, ele de fato, Filemon, ele iria perdoar, assim como perdoou Onésimo, e Onésimo passou a ser um cooperador, um cooperador de Paulo, um cooperador também de Filemon. Então, nós temos que entender que aquele que de fato perdoa, aquele que de fato tem a característica, tem esse caráter de Cristo, que Cristo nos ensina a perdoar. Não apenas pedir perdão, assim como nós vimos, Mateus capítulo 6, versículo 12, perdoe as nossas dívidas, oração de Jesus, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Então, nós também temos que aprender a perdoar. Nós não devemos guardar mágoas, angústia, rancor, seja de quem for, seja de um ente querido, seja de um irmão, porque isso não é aquilo que o Senhor nos pede. Ele nos pede para que possamos liberar perdão. Se de fato entendermos, mais uma vez, meus irmãos, entendermos o sacrifício do Senhor Jesus, onde Deus nos perdoou em Cristo Jesus, de tudo aquilo que merecíamos. O que nós merecíamos o inferno. Mas o Senhor nos deu, através de Jesus, o perdão dos nossos pecados, perdão das nossas culpas, perdão das nossas falhas, das nossas transgressões, nos resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz, para a maravilhosa luz de Cristo. Meus irmãos, também sobre servo, sobre servo e senhor, sobre senhor e servo, nós temos algo muito interessante no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 29, características daquele que também é transformado. Características daquele que recebeu o Senhor Jesus. Efésios. Antes de nós entrarmos em Efésios capítulo 6, nós vamos em Efésios ainda capítulo 4. Ainda falando sobre os frutos que Filemon dava na vida dos irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 29. Olha que interessante, meus irmãos. Filemon, nós vimos que Filemon, então, ele, através do seu amor, através da sua fé, ele dava alegria, ele exalava alegria, conforto e reanimava os irmãos. E olha que interessante, meus irmãos. No capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 22, ele fala da transformação daquele que se despiu do velho homem, daquele que se renovou a sua mente no espírito e daquele que revestiu do novo homem, ou seja, do cristão que tinha uma velha vida, que tinha uma velha natureza e passou a ser um novo homem em Cristo Jesus. E uma das características, meus irmãos, daquele que é transformado, que tem uma nova vida, que está justamente atrelado a essa característica de ser uma pessoa um homem, uma mulher que gera fruto, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Ou seja, nós temos tudo aquilo que sai da nossa boca, tudo aquilo que nós falamos, tem que ser para edificar, tem que ser aquilo que vai transmitir graça aos que ouvem. E certamente Filemon, ele era este homem que transmitia graça para aquelas pessoas que ele falava. Por quê? Porque ele tinha as três características que nós vimos aqui. Ele era cristão, ele dava um bom testemunho e ele gerava frutos. Agora, no capítulo 6, sobre
qual é a relação do Senhor, Onésimo voltou para Filemão. Então, como que seria, então, esse relacionamento agora desse servo fujão e do seu Senhor? Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ou seja, ele está falando aqui para um servo convertido, um servo cristão. E nós vimos que naquela época era comum uma família ter servos, ter escravos, né? Então, aquele servo tinha que obedecer ao seu senhor, mesmo se aquele senhor fosse incrédulo, ou no caso de Filemão, que era um senhor cristão, obedecer com sinceridade de coração, com temor e tremor, como se estivesse obedecendo a Cristo, não servindo, versículo 6, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Agora uma palavra para o Senhor, no caso, para Filemão. E vós, senhores, que eu tenho um servo, seja, no caso de Filemão, que tinha um servo cristão, mas seja o servo cristão ou não, e vós, senhores, de igual modo procedeis para com ele, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas, para o Senhor não há acepção de pessoas. Então, meus irmãos, tanto para o servo, quanto para o Senhor, no caso de Filemão e no caso de Onésimo, eles teriam que fazer aquilo como se fosse para o Senhor. Então, o que eu gostaria de deixar com os irmãos nessa noite são essas características de Filemão, quais são as características do perdão? Daquele que exala perdão, que é aquele que é o perdoador, que aprendeu, através do sacrifício de Jesus, a perdoar, a liberar perdão. Quais são as 3 características? Primeiro, é ser cristão, é entender que o maior perdão já foi gerado na cruz do Calvário. Cristo Jesus nos perdoou os nossos pecados. Ele nos fez reconciliação com Deus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Segundo, que possamos dar bom testemunho, que possamos ser homens e mulheres que dão bom testemunho, liberando perdão, se de fato eu tenho ou você tem alguma rixa, alguma coisa com algum irmão, algum familiar, vai imediatamente pedir perdão, vai imediatamente se reconciliar com ele, porque isso é uma característica do servo do Senhor. E terceiro, gerar frutos, que através da sua vida você possa gerar conforto, alegria, reanimar outros irmãos, sejam irmãos que estejam mais próximos, sejam irmãos que estão longe, sejam assim como Paulo, que estava encarcerado naquele momento, mas ele sabia que as atitudes, que tudo aquilo que Filemão estava fazendo longe dele, estava confortando, estava deixando Paulo alegre, estava deixando Paulo reanimado. E olha só como o perdão, quando nós exalamos perdão, nós vamos muito além daquilo que nós entendemos apenas por pedir perdão. Nós só saberemos o tamanho do perdão quando aprendermos de fato a perdoar. Olha que interessante essa frase. Só saberemos o tamanho do perdão quando aprendermos a perdoar. Por quê? Porque muitas vezes nós caímos nos mesmos pecados, caímos nas mesmas falhas, porque nós só sabemos pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão. Se nós entendêssemos, de fato, o que é aquilo que nós fazemos para com Deus, a gravidade daquilo que nós fazemos de errado para com Deus, e nós vamos lá e pedimos perdão, ajoelhamos, não, Senhor, nos perdoa. Mas se as outras pessoas nos fazem ao contrário, e nós não perdoamos, nós não
não entendemos o perdão. Nós não entendemos o que é realmente nós enxergarmos que aquilo que nós fazemos de errado, que nos faz ter um coração contrito, nos faz pedir perdão, se de fato fizerem para conosco, nós temos que agir também de misericórdia. E isso, se nós tivermos as 3 características, que a primeira, que é a principal, sermos cristãos. Nós entendemos, nossa, eu não sou merecedor de nada, sou um pecador miserável, e o Senhor me perdoou. Então, eu entendo esse sacrifício maravilhoso do Senhor, então eu tenho que refletir. Se eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo, eu tenho que refletir o perdão que o Senhor me deu na vida das outras pessoas, na vida de um irmão, na vida de um parente. Então, meus irmãos, que possamos aprender a perdoar, aprender com essas características de Filemon, a sermos perdoador. Na quarta-feira que vem, nós vamos estudar um pouquinho sobre Onésimo. Mesmo ele pedindo perdão, indo com essa carta ao seu servo Filemon, com esse pedido de perdão, ele estava sujeito a consequências. Então, isso nós vamos ver na semana que vem, na quarta-feira que vem. As características daquele que pede o perdão. Que tem tudo a ver também com entendermos o tamanho do perdão para aprendermos a perdoar. Então, deixo o convite já para os irmãos, para a semana que vem, darmos continuidade ao livro de Filemão. Então, que os irmãos possam ficar bem fixado para os irmãos a característica do perdão, falando nesta noite sobre Filemão, aquele que perdoava, as 3 características. Ele era um cristão, ele entendia o sacrifício de Cristo, ele dava bom testemunho, ele tinha esse caráter do Senhor, ele vivia em amor, em fé, testemunhando. As outras pessoas conseguiam enxergar Cristo na vida dele, ele dava testemunho de Cristo. E terceiro, ele gerava frutos. Tudo aquilo que ele fazia gerava fruto não só na vida dele, frutos de conversão na vida dele, mas as outras pessoas eram reanimadas, ficavam alegres e se sentiam confortadas através da vida de Filemão. Então, meus irmãos, que cada um de nós possamos meditar um pouco em Filemão e colocarmos em prática aquilo que a palavra do Senhor nos diz a respeito da vida de Filemão, das características que ele tinha por ser cristão, dar um bom testemunho e gerar frutos. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai, que de fato nos confronta, Pai, nos confronta, e se de fato, Pai, realmente analisarmos, ó Pai, o sacrifício do Senhor, ó Pai, as misericórdias do Senhor na cruz do Calvário, ó Pai, assim como diz a Tua palavra, ó Pai, é um amor que realmente nos constrange, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor fez, ó Pai, para os seus eleitos, ó Pai, fez ao teu povo, ó Pai, entregando-se a si mesmo, ó Pai, para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, para realmente, ó Pai, nos dar o exemplo, ó Pai. E se de fato, ó Pai, somos cristãos, ó Pai, temos o Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai, temos o caráter do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, nós temos que refletir, ó Pai, esse perdão, ó Pai, nós temos que ter esse coração perdoador, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós ajoelhamos, pedimos perdão, ó Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai, fiz isso, fiz aquilo, mas se de fato nós não sabemos perdoar, ó Pai, nós não entendemos o perdão, ó Pai. Nós temos que viver, ó Pai, assim como o Senhor viveu, ó Pai. E a Tua palavra, ó Pai, mostra homens e mulheres, ó Pai, tementes ao Senhor, assim como nós estudamos essa noite, ó Pai, a vida de Filemão, um homem que dava um bom testemunho do Senhor, ele gerava frutos, ó Pai, na vida de outras pessoas, ó Pai, e realmente, de fato, ele era um cristão, ó Pai, ele realmente entendeu o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, e que realmente nós possamos entender, ó Pai, não apenas
assim como Jesus, assim como o Senhor nos ensina, ó Pai, perdoe as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Que realmente possamos entender essa oração, ó Pai. Nós pedimos perdão ao Senhor, ó Pai, mas que de fato nós possamos também, ó Pai, aprendermos, ó Pai, a perdoar, a exalar, ó Pai, essa característica, ó Pai, do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela vida dos irmãos que estiveram conosco nesta live, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, esteja falando cada vez mais aos nossos corações através da tua santa e bendita palavra, ó Pai. Que realmente nos confronta e nos vivifica, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Se nós oramos em nome de Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer os irmãos que estiveram presentes conosco nesta noite, nesta live. Eu, infelizmente, tive um problema com o áudio, e aí eu acabei perdendo os irmãos que estavam entrando. Infelizmente, não vou conseguir agradecer aos irmãos, mas que o Senhor possa abençoar a tua vida, que você possa ter um restante de semana abençoada. Agradeço a cada um, Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que compartilhou esta live, que assistiu essa live. Que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida. Eu gostaria de encerrar com a palavra 2 Coríntios, capítulo 3, a bênção. 2 Coríntios, capítulo 13, que diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma excelente quarta-feira. E domingo, pela manhã, às 9 horas, nós teremos a nossa live também. Domingo, às 9 horas da manhã. E também às 19 horas. Faço convite aos irmãos que possam estar presentes conosco. Domingo, às 9 horas. Live também, o culto será feito uma devocional através da ferramenta que nos é disponibilizada por conta da pandemia, por conta da quarentena. E às 19 horas também estaremos reunidos, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe, uma excelente quinta-feira. Muito obrigado mais uma vez pela vida de cada irmão, de cada irmã que se fez presente aqui nesta live. Uma boa noite. Deus abençoe, meus irmãos.